Leyline voltou sua atenção para o campo de batalha. O Ikjad Scorpion já havia vencido completamente. Após um único assovio, a maioria das formigas azuis fugiu em todas as direções. O escorpião Ikjad não perseguiu o exército derrotado de formigas. Em vez disso, rastejou até o topo de um monte e usou suas grandes pinças para cavar o monte, revelando um ninho com vários buracos que faziam com que parecesse um favo de mel. Nele havia um grande número de ovos brancos alinhados em ordem. Asterisco xixi. Asterisco Ikjad Scorpion soltou um grito de exultação e começou a suar. Minhas desculpas, mas vou precisar perturbá-lo por um tempo. No entanto, seu tempo de alimentação foi interrompido por outro ser. Os minúsculos olhos vermelhos do Ikjad Scorpion estavam fixos na figura humana à sua frente, as duas pinças grandes voando constantemente no ar e o ferrão venenoso flexionando-se atrás das costas. Asterisco xixi. Asterisco Ikjad Scorpion foi instantaneamente enfurecido por Leyline, que havia perturbado sua refeição. Grandes quantidades de névoa gelada foram produzidas de sua boca e apontadas para Leyline. Asterisco Kaxá. Kaxá. Asterisco A temperatura na caverna baixou, e por toda parte esta névoa gelada passou, rochas expostas se quebraram em incontáveis fragmentos. Frio extremo. O único sopro do Ikjad Scorpion é conhecido por possuir uma habilidade do mundo gelado. Leyline murmurou para si mesmo enquanto estava coberto pela névoa azul e gelada. Imediatamente depois, as grandes quantidades de gás azul competiram para entrar pela pele de Leyline. Bip! Absorção detectada de grandes quantidades de energia gelada. Extremamente eficaz para suprimir a questão da instabilidade emocional da linhagem sanguínea. Salvou! O Aishi pintou. Não é o suficiente. Este nível de congelamento não é suficiente. Um pouco desapontado, Leyline sacudiu a cabeça. Ele então estendeu seu braço direito, no qual grandes quantidades de névoa gelada convergiram, formando uma pequena espiral no ar. Essa visão fez com que o oponente Ikjad Scorpion parasse suas ações. Asterisco Kaxá. Kaxá. Asterisco A névoa gelada azul encolheu na mão de Leyline, e seu brilho azul claro desapareceu, revelando um tom puro. Minutos depois, o sopro do escorpião do jade gelado tinha desaparecido completamente da mão de Leyline. Sobraram na palma da mão um fino pedaço de gelo que parecia o mesmo que Celine havia trocado para ele, embora esse fragmento fosse muito menor. O fragmento de cristal do respiradouro do jade escorpião gelado. Leyline olhou para o caco branco e gélido em sua mão e de repente suspirou. Um raio prateado de luz brilhou e o fragmento gelado desapareceu de repente da mão de Leyline. Este escorpião Ikjad ainda está muito fraco, e sua respiração só pode ajudar na supressão de minhas emoções por uma pequena quantidade. Se eu realmente quiser me curar, precisarei fazer testes em um ainda mais poderoso Ikjad Scorpion. Leyline olhou para o Ikjad Scorpion na frente dele. Enquanto cuspia grandes quantidades de ar frio, a superfície desse grande escorpião parecia transparente, e olhava para Leyline de longe, aparentemente prestes a escapar. Ele ainda tem um certo nível de inteligência. Vendo seu comportamento, Leyline ficou ainda mais interessado. Preciso obter um corpo experimental completo, registrar seus dados e coletar alguns materiais. Leyline olhou para este grande escorpião que parecia ser formado inteiramente de gelo verde e explodiu em um sorriso. Várias horas depois, em uma grande caverna gelada que acabará de ser aberta. A entrada da caverna havia sido lacrada por Leyline. Ele também usou alguns métodos de ocultação para impedir que os seres comuns descobrissem este lugar. Em uma grande plataforma de gelo no meio da caverna havia dezenas de pilares de ferro preto erguendo-se para formar uma gaiola. O Ikjad Scorpion de antes foi mantido dentro, ocasionalmente soltando grunhidos baixos. Leyline para um lado, segurando uma placa de Petri que continha uma casca verde dentro. Esta concha era do exoesqueleto do Ikjad Skeleton. Asterisco gotejamento. Asterisco uma gota de líquido vermelho pingava na superfície da casca gelada, fazendo com que o fragmento começasse a ferver e produzisse grandes quantidades de vapor. A casca derreteu constantemente até que tudo o que restou foi um fragmento preto. Leyline ficou encantada ao ver isso.
Um vislumbre de excitação apareceu em seus olhos, e ele usou um par de pinças para transferir esse fragmento para um tubo de ensaio. Eu praticamente juntei todas as amostras e dados. Tudo o que resta é reunir dados sobre a respiração do Ikjad Scorpion. Leyline olhou para o Ikjad Scorpion na jaula e subitamente bateu palmas. Asterisco pacac. Asterisco grandes quantidades de faíscas brilhavam no topo da gaiola de ferro preta, e faixas azuis de eletricidade uniam nos pilares, alcançando o corpo do Ikjad Scorpion. Asterisco xixi. Asterisco enfurecido, o escorpião gelado de Jade resmungou e cuspiu grandes quantidades de ar frio. Este ar frio formava uma camada grossa de gelo na gaiola de metal, mas a maior parte dele automaticamente se dirigia para Leyline, formando outro dos cristais brancos de gelo cristalizado de antes. Efeitos da eletroestimulação, excelente! A próxima é tentar chamas. Leyline instalou os dedos e chamas negras subiram, enquanto línguas vermelhas vibrantes de chamas se estendiam e engolfavam o escorpião Ikjad. Depois de uma extensa experimentação, Leyline finalmente reuniu as informações que ele precisava sobre o sopro do escorpião de Jade gelado. Os escorpiões amadurecidos podem cuspir esse ar frio extremo 5 ou 6 vezes por dia. Cada vez, a quantia pode formar um fragmento que é 1/10 do tamanho do que Celine me deu. Leyline olhou para o Ikjad Scorpion na gaiola. O escorpião atualmente tinha suas pinças no chão, parecendo sem vida. O verde em seu corpo quase desaparecera, transformando-o em quase um escorpião de cristal translúcido. Devido às suas características, Leyline se perguntou mais uma vez se ele deveria confinar alguns Ikjad Scorpions, mas rapidamente descartou a ideia. Com base nas informações que ele coletara de Celine e Siegfried, esses escorpiões Ikjad só podiam sobreviver nas cavernas geladas. No momento em que eles saíssem, eles morreriam imediatamente. Se eles sobrevivessem, suas gerações posteriores se tornariam degeneradas lentamente. Os Ikjad Scorpion só podiam manter suas propriedades únicas enquanto viviam nas cavernas geladas. Além disso, embora esses seres tivessem alguma inteligência, eles eram muito obstinados, ou melhor, fascinantes. Isso porque Leyline havia encontrado um mecanismo de controle dentro do seu mar de consciência. Proteja este lugar. Proteja a rainha. Tal determinação parecia ser transmitida com sua linhagem, existindo constantemente em sua mente. Se Leyline quisesse expulsar essa marca, ele precisaria destruir seu mar de consciência. No entanto, o Ikjad Scorpion já morreu há muito tempo, o que tornaria todo esse esforço sem sentido. Eles estão tão ligados como um grupo. Um controle tão estranho sobre eles tornou difícil para Leyline entender. Nos grupos de lobos, houve casos em que os machos alfa foram expulsos após perderem uma batalha pelo poder. No entanto, o Ikjad Scorpion fez Leyline pensar mais em abelhas rainhas ou rainhas. Somente nesses tipos de organismos simples haveria uma situação de poder e controle supremos. Parece que há necessidade de ir ao ninho dos Ikjad Scorpions. Leyline murmurou para si mesmo enquanto olhava para o Ikjad Scorpion preso na gaiola. Embora ele pudesse ocasionalmente se aproximar e recolher o fôlego do escorpião gelado de Jade para suprimir o problema com sua linhagem, ele não poderia realmente curá-lo. O que ele desejava era algo que pudesse eliminar completamente todas as emoções negativas de seu corpo. Não era realmente uma questão de conveniência, mas sim, era o fato de que era um ponto fraco que os outros poderiam atingir a qualquer momento. Leyline não seria tão estúpida a ponto de permitir que fosse. Era evidente que apenas a respiração do Ikjad Scorpion não conseguiria isso. Leyline só podia colocar sua atenção nas elites que eram mais altas do que esse escorpião gelado de Jade, ou mesmo seu imperador. Com esse pensamento, Leyline imediatamente começou a trabalhar. Usando as informações ele havia coletado do corpo do Ikjad Scorpion, ele produziu alguns materiais de sua bolsa espacial e criou um pó que era especificamente útil contra Ikjad Scorpions. Esse pó produziria um cheiro único depois de queimado, o que era uma tentação indescritível para os Ikjad Scorpions. Com este pó, Leyline percorreu a região onde os escorpiões Ikjad estavam ativos e capturou mais de 10 escorpiões Ikjad, e até mesmo uma elite. Os Scorpions Ikjad Elite eram maiores que os Scorpions Ikjad regulares por um fator de quase 1,5 vezes.
Seus corpos semelhantes a jade também foram cobertos com padrões misteriosos. Esses padrões cobrindo a parte de trás desses Elite Ike Jade Scorpions eram maldições, mas eles estavam incompletos, fazendo com que Leyline ficasse intrigado. Tudo o que Leyline pôde fazer foi obter o AI chip para gravar essas imagens para que ele pudesse fazer pesquisas sobre elas no futuro. Esses Elite Ike Jade Scorpions eram quase tão poderosos quanto os magos semi-convertidos. Com a vantagem adicional de estar nas cavernas geladas, a sua força foi ainda mais simplificado. No entanto, na frente de Leyline, que agora recuperou o suficiente de seu poder para ser equivalente a um pico de magus, era como a neve que havia sido exposta na frente do sol, permitindo-lhe obter muitos bons materiais de pesquisa. A qualidade da respiração da Elite Ike Jade Scorpion estava muito acima das respirações normais. Foi o suficiente para reprimir as emoções negativas causadas por sua linhagem sanguínea durante 10 anos, o que encheu Leyline com mais esperança de poder se livrar completamente dele. Leyline estava agora escondido atrás de uma planície gelada, observando um grupo de Ike Jade Scorpions que estavam migrando. Havia dezenas de Ike Jade Scorpions reunidos aqui, e com a interferência de Leyline, cerca de metade deles havia deixado a área. Além disso, todos eram corpos amadurecidos. Todo o grupo ficou furioso por um período de tempo, mas mesmo depois de varrer a área, eles ainda não conseguiram encontrar vestígios de Leyline. O Ike Jade Scorpion Imperor não podia fazer nada além de escolher migrar para outro local. No entanto, isso era exatamente o que Leyline planejara. Anteriormente, o Ike Jade Scorpion Imperor havia se escondido em um ninho que era guardado por numerosos guardas de Elite Ike Jade Scorpion. No momento em que houvesse qualquer situação, Leyline seria imediatamente atendido com os ataques de toda a família. O Ike Jade Scorpion Imperor era semelhante à existência de um pico de nível 1 magus. Juntamente com as dezenas de Ike Jade Scorpions, todos com a força dos magos oficiais, os magia humanos de grau 1 de pico quase certamente morreriam. Mesmo se fosse Leyline, seria difícil se ele não pudesse usar seu poder total como um Warlock de nível 2. No entanto, a situação mudou.